Boa noite de novo. Que bom olhar para você agora. Que bom, né? Estou vendo que os irmãos preferem mais agora os bancos centrais, né? Que bom, a gente virou um pouco os bancos para ficar mais confortável para quem gosta de sentar na lateral, não ficar com o pescoço torto, né? Senta e fica olhando para o lado. Aí assim as pessoas ficam mais confortáveis, direcionadas mais para cá, fica mais fácil também para olhar para o projetor e acompanhar tudo o que acontece, né? Estou organizando aqui, ó, um monte de parafuso aqui em cima, foi a gente mesmo que esqueceu, viu? Foi das reformas, que as reformas na verdade terminaram uma parte hoje, nós ficamos hoje aqui, um grupo até agora de tarde, finalizando, terminar de pintar aqui agora de tarde também, e de forma que esse trabalho todo, que foi muito trabalho, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, a gente está reunidos aqui. Uma coisa muito interessante aconteceu, já vem alguns sábados que a gente iniciou os nossos mutirões aqui na igreja, o mês todo na verdade. Primeiro sábado veio só uma pessoa, acho que foi só eu e 2 pessoas, parece. E no segundo sábado também. Mas nos 2 últimos sábados, eu não sei se os irmãos ficaram com medo, que aí eu falei assim, ó, eu não me estresso mais não. Antigamente eu me estressava e tal, eu não me estresso mais não. Agora, se vierem pessoas aqui e a gente fizer, vai sair, vai ficar bonito. Se não vierem, vai ficar do jeito que está, e a festa vai ser bonita também, porque não é a aparência do lugar que vai fazer a gente promover nossos encontros de maneira inferior. Mas talvez alguns ficaram meio amedrontados, né, Edvaldo? E aí vieram e a gente trabalhou pesado nesses 2 finais de semana, de forma que ficou tudo muito bonito. Tem muita coisa para fazer ainda não para o aniversário da igreja, mas para frente queremos pintar lá fora, organizar tudo, organizar o ambiente. Até o final do ano, com fé em Deus, aquela quadra lá atrás vai estar coberta. Queremos colocar umas 8 tendas ali para as crianças, tendas pequenas, que o nosso Ministério Infantil ele está a todo vapor. Se há algo que está crescendo aqui na igreja, é o Ministério Infantil. Se vocês forem ali nas salinhas agora, vão perceber isso, muitas crianças, mas o que tem promovido isso é a dedicação de um grupo de membros da nossa igreja, que estão lá agora, trabalhando, se empenhando. É um grupo grande, e o que eu acho assim interessante, que no primeiro domingo que nós pegamos para valer mesmo, a igreja deu uma esvaziada, né? E o povo assim meio que assustou. Cadê os membros da igreja? Eu falei, não preocupa não, estão todos ali do outro lado servindo, e Deus vem trabalhando, a nossa igreja vem se enchendo, as pessoas estão vindo e se comprometendo. Isso é algo que nós estamos pedindo da igreja, é compromisso, é partilha, participação, que a igreja não é feita de um grupo pequeno de pessoas, mas é feita de todas as pessoas que fazem parte da nossa caminhada. E eu fico muito feliz, muito contente com isso. Hoje nós vamos ter um momento aqui de apresentar o grupo que vai ser batizado no próximo sábado. É um grupo de 10 adolescentes da nossa igreja. Estão faltando 2 aqui hoje, pela minha visão assim periférica, que não chegaram. Não sei se eles vão chegar ainda, mas o grupo maior está aqui e eles serão apresentados para a nossa igreja, né? Eles estão preocupados, e agora o que eu vou fazer? Vou ter que responder o que lá na frente? Eu falei, não preocupa não, vocês não vão ter que ficar respondendo muita coisa aqui na frente. A gente não faz igual antigamente, que bombardeava de perguntas a turminha que vinha cá, mas é importante que a igreja conheça quem são e que abençoe, amém? E que abençoe. O que eu conversei hoje com uma mãe, até preocupada com a filha, pastor, mas a minha filha, eu acho que ela não conhece muito ainda não.
Aí eu perguntei assim: a questão não é conhecer, a questão é o que você faz. Aí a gente olha para os adultos e fala assim: o que é que os adultos fazem? Então aí careca de saber as coisas, careca de vivenciar, careca de escutar, e faz tudo errado. Então devia desbatizar. Devia desbatizar e voltar lá para a sala do batismo lá, e aprender tudo de novo para fazer do jeito que é certo. Na verdade, a fé cristã, ela é uma experiência que vai crescendo, 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 e a pessoa vai se amadurecendo e vai conhecendo cada vez mais. O que Jesus pede é compromisso. Naquilo que você acredita, naquilo que você se propõe a fazer, e naquilo que você entende que o Espírito de Deus vai, lhe abastecendo, e mais do que isso, pessoas que vão lhe discipular, que vão caminhar com você. Então, não acaba aqui, não é batizou e acabou. Essa é uma cultura que a gente está mudando na nossa igreja. Na verdade, depois do batismo, aí é que começa o aprendizado de verdade. Eles já são automaticamente matriculados na próxima turma do Lidere 2, que é Tenha uma Vida Abundante. Então terminou, batizou, já no mês de setembro a gente já vai abrir essa turma, o Lidere 2, e para aqueles membros que estão chegando também de fora, já entram nessa turma, e aí a gente vai trabalhando a fé, trabalhando o conhecimento, trabalhando o compromisso de cada um, entendendo que isso vai crescendo à medida que você vai entregando sua vida cada vez mais a Jesus, permitindo que Jesus promova as transformações. Muitas pessoas rapidamente elas crescem, e outras pessoas chegam a 70, 80 anos de idade e ainda é menino, e ainda toma mamadeira espiritual, está na sopinha ainda, e não cresce nunca deixa de ser criança. E aí, na verdade, Jesus dá uma paulada, Paulo bate mais ainda, que a gente tem que crescer, a gente tem que se desenvolver, e essa é a nossa proposta aqui na igreja. Amém? É isso. Outra palavra ainda antes de começar a mensagem, e você já pode aproveitar e abrir sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2, que é nesse texto que a gente vai trabalhar a palavra hoje, que Deus colocou no nosso coração. É a respeito das nossas células. Nós iniciamos de forma prática, vivencial, nas casas, essa semana que passou. A gente teve algumas experiências interessantes, algumas células que não aconteceram. Alguns falaram assim: não recebi material. Eu falei assim: não preocupa não, se você não recebeu o material, você pega o informativo, você estuda a palavra que está no informativo e aplica lá na sua célula a palavra que está no informativo. Tem aí uma mensagem que é uma palavra a respeito do que a gente prega, fala nos domingos, e você pode usar essa palavra para trabalhar na sua célula. Mas hoje já está comigo, então todos os líderes não vão embora sem pegar a sua lição da célula, ok? Combinado? E que você vai trabalhar. Do outro lado, a gente teve algumas células da nossa igreja que já estão quase multiplicando. Eu falei: desse jeito eu não dou conta. No primeiro encontro vai 10, 11 pessoas. Não é isso tudo também não. Era para começar só com 3, 4. Foi esse nosso combinado, né? E aí esses 3, 4 vão trabalhar, vão convidar membros da igreja que não estão envolvidos, para que eles possam também se envolver, e todos têm um alvo. Quem sabe qual é o nosso alvo? Quem já entendeu? Está escrito ali, ó: eu mais um. Uma coisa muito importante: não é eu mais um membro da igreja, ok? Não. Um membro da igreja, ele é chamado por compromisso, o compromisso de andar junto com aquilo que Deus propôs para a nossa igreja, a nossa visão. Agora,
Também não é eu mais um membro de outra igreja. Não, membro de outra igreja já está batizado, já tem sua igreja, ele vai continuar lá na sua igreja. A gente não vai ficar puxando membros de outra igreja, não, ok? Então isso significa o quê? Que é eu mais um amigo não crente, conhecido que está desviado da igreja, que não está participando de igreja nenhuma, que precisa ter um reencontro com Jesus, sabe, o colega de trabalho, que eu estou orando por ele. Esse foi o nosso compromisso, de orar por uma pessoa. Eu estou orando por ele, e eu quero que ele aceite a Jesus. Então a nossa orientação é: primeiro você ora pelas pessoas, antes de convidar, combinado? Você ora pelas pessoas, tanto que a gente não entregou convite para ninguém. Alguém recebeu o convite aqui na igreja para convidar alguém? Não recebeu, para a gente já ir treinando nisso. Nós combinamos que iríamos orar pelo final de semana, que é o Compartilhe, primeira conferência de transformação da nossa igreja. A gente está aprendendo ainda como fazer, por isso é timidamente, é tranquilo, é começando pequeno. A gente não quer dar um passo maior do que a perna, é com o que nós temos, é com o que nós somos, nada de megalomaníaco, nada de coisa gigante, é com o que a gente tem aqui. Se a gente tem, a gente faz; se a gente não tem, a gente não faz. É simples. E aí, os membros da igreja que não estão envolvidos em uma célula, pode procurar. A partir do domingo que vem, a gente vai colocar no informativo quais são as células, porque o combinado essa semana, essas 2 semanas, ainda não é convidar, não, é juntar para se organizar, para treinar, para ver como é que faz. Aí pode errar e tudo mais. E aí na outra semana a gente vai começar a envolver toda a igreja, todos os membros da igreja. E aí nós vamos fazer 3 semanas de oração pelo visitante não crente, ok? Pelo visitante não crente. E aí depois de 3 semanas, nós vamos marcar o dia do amigo, e aí vocês vão convidar os seus amigos não crentes para ir para a sua célula. Vai ser um dia diferenciado, um dia que o lanche é melhor, um dia que a gente faz as coisas de um jeito diferente, e eu vou estar ainda ensinando os líderes como fazer isso direito, amém? É assim, é tranquilo, meu trabalho aumentou, não tem problema, estou feliz, estou tranquilo, e eu estou realmente satisfeito por ver o poder de Deus na nossa igreja, por ver o envolvimento das pessoas, por ver que a gente, como igreja, por enquanto, igreja ainda pequena, já tem feito coisas de igreja grande, amém? É só olhar para esses banners, não é verdade, Ronaldo? Você não encontra banners assim nas igrejas por aí não, de qualidade, coisa bem feita, coisa, sabe, apresentável. Olha que bonito esse banner aqui. Vamos ter que colocar um foco ali para conseguir enxergar direito, que o preto com azul não deu muito certo não. Aí a gente vai aprendendo, né, como fazer, tá certo? E assim a gente vai caminhando, e Deus tem abençoado e muito a nossa igreja, e vai continuar em nome de Jesus, amém? Isso, obrigado. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, nós neste momento queremos que o Senhor esteja mais uma vez falando aos nossos corações, mais uma vez, ó Deus, falando à nossa igreja, falando a mim como líder desta igreja, falando, ó Deus, a cada pessoa que está aqui nesta noite, que eu sei que o Senhor convocou, porque é uma palavra para nós. Que o Senhor desperte os nossos corações, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, nos encaminhe para a missão do Evangelho Sagrado do Senhor Jesus, de levar pessoas para o reino de Deus. E é por isso que nós olhamos para Jesus, que é o nosso Senhor, o autor, o consumador da nossa fé. Que o Senhor, ó Deus, cuide dos nossos corações, dê a nós
vontade, satisfação. Que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, que a sua palavra, ela seja aceita por cada pessoa que está aqui. É o que nós pedimos, ó Pai. Amém. Amém? Hoje quero falar sobre Jesus Cristo, o nosso modelo supremo. Nosso modelo supremo. É engraçado, interessante isso. A gente pode começar falando sobre imitação. A quem você imita? É interessante que a gente tem o costume, às vezes, sem perceber, de imitar uma pessoa, de fazer mais ou menos do jeito que aquela pessoa faz. Se eu trabalho numa empresa, eu sou administrador de uma empresa, e eu conheço alguém que administra uma empresa de maneira excepcional, a minha vontade é fazer do jeito que ele faz. Se eu sou um educador e eu dou aula e eu tenho turmas, a minha responsabilidade, se eu fico sabendo de um educador que faz de um jeito que todo mundo gosta, a natural da gente querer fazer parecido com aquela pessoa. Eu, por exemplo, como pastor de igreja, andei pesquisando por muito tempo igrejas que estão dando certo. Por que lá em Fortaleza aquela igreja desenvolve? Por que lá em Belo Horizonte aquela igreja desenvolve? Por que aqui em Goiânia algumas igrejas desenvolvem e a grande maioria, sabe, e olhando para o meu umbigo igual a minha, não vai para frente? Isso me incomodou muitos anos, e então eu fui atrás de igrejas para ver o que acontecia lá, e a gente então começou a entender algumas falhas que nós tínhamos, muitas coisas que a gente fazia certo, mas que precisava melhorar em vários aspectos, jeito de fazer. A palavra continua a mesma. Jesus é o nosso modelo supremo, é isso, tem que ser. Então a gente olha para Jesus e tem que aprender com Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de alguém que a gente deve com certeza imitar. Se ele diz que é para fazer, porque é para fazer. É para fazer porque ele fez primeiro, porque ele deu o exemplo, porque ele foi na frente, ele destrinchou. O modelo de Jesus é muito interessante, Ele fala assim: olha para mim que eu vou fazer. E ele vai e faz. Depois ele fala assim: agora caminha comigo, e eu vou fazer, e você vai fazer junto comigo. E aí, então ele vai mostrando pessoalmente para a pessoa como é que faz. E aí depois ele fala assim: vamos inverter agora você vai fazer, eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar, sabe? E aí Jesus foi fazendo isso. E aí chegou um ponto que Jesus falou assim: agora vai. Agora você pode caminhar sozinho, o meu Espírito Santo vai estar com você, mas eu pessoalmente não preciso mais estar. Eu vou ficar olhando para você fazer aquilo que eu ensinei você a fazer. Esse é o modelo de Jesus. É muito simples, não é simples? E ele é aplicado hoje, sabe aonde? Nas grandes empresas, ele é aplicado nos quartéis, é aplicado nas escolas, é aplicado na maioria dos lugares que promovem educação, que ensinam alguém a fazer. E aí você fala assim: quem é que ensinou isso? Foi Jesus. Foi Jesus que apresentou o modelo, foi Jesus que ensinou como fazer. Então Jesus, ele é o nosso modelo supremo, é o modelo da nossa igreja. E aí então nós somos levados a fazer do jeito que Jesus fazia. E isso é muito importante para a gente. E uma coisa que Jesus deixou assim muito claro, muito transparente, é que no reino de Deus, no reino de Deus, melhor é aquela pessoa que, quem é que sabe? Vamos ver? O que Jesus falou? Vamos ver se vocês estão animados aí, estão entendendo? Serve. Não é isso mesmo? Maior é aquele que serve. Esse é o modelo. No reino de Deus, ser grande, sabe, não é ter muita gente servindo você. Ser grande não é você falar e as pessoas fazerem para você. Ser grande no reino de Deus é você entender que você vai servir as pessoas, você vai ensinar as pessoas servindo.
segundo, você faz primeiro. Você faz para mostrar que você já aprendeu com Jesus, e aí então você é o modelo. E é interessante quando a gente olha para Paulo, e Paulo foi corajoso. Ele falou assim, ó: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Eu aprendi com Jesus, e agora vocês querem aprender também? Olhem para mim e façam do jeito que eu faço. Então, aquele que investe na sua vida, mas também investe na vida dos outros, na vida das pessoas, esse é o modelo que Jesus está ensinando. Olha, Jesus, ele não escreveu nenhum papel. Vocês já observaram? Vocês já perceberam isso? Jesus nunca escreveu nenhuma carta para ninguém. Ele não mandou, ele não deixou nada escrito, nada, absolutamente nada. Ele não gravou um texto no pendrive, um áudio. Ele não fez um vídeo. Olha, eu vou deixar aqui as aulas para vocês. Vocês perceberam isso? Ele tinha poder para isso se ele quisesse, mas ele não deixou nada, absolutamente nada registrado. O que é que Jesus fez? Investiu fortemente na vida de pessoas, primeiramente em 12 pessoas, depois 70 pessoas, e logo em seguida, quando Jesus ressuscitou, existiam 120 pessoas comprometidas, e as 120 pessoas comprometidas transformaram o mundo, mudaram a sociedade, mudaram culturas, mudaram países, mudaram populações, mudaram costumes, mudaram jeito de ser. E o mundo hoje, o mundo inteiro hoje, ele se dobra aos pés de Jesus. Ou eles são a favor de Jesus, ou eles são inimigos de Jesus. Mas o interessante que a gente observa é que o centro de tudo isso é quem? É Jesus. O centro é Jesus. Então nós precisamos aprender a olhar para Jesus. O texto que eu quero compartilhar com vocês, Filipenses 2, de 1 a 11. Na verdade, nós vamos ler a partir do verso 5. A partir do verso 5, e aí a gente vai então até o verso 11. E o texto fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser o igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, e a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Olha, esse texto ele é magnífico, e ele ilustra totalmente isso que a gente vem falar hoje. A primeira parte fala assim, olha: Jesus nos ensinou que a verdadeira vida que nos leva ao topo máximo da existência é pensar não em nós mesmos, mas é pensar nos outros. E isso é a coisa mais difícil que a gente tem. Isso é um dos aspectos mais complicados da vida da gente, que se encontra justamente na nossa mente, na nossa mentalidade, no jeito da gente pensar. Em quem é que você pensa? Olha, pode parar para olhar. Todas as vezes que algo acontece com você, você primeiro pensa em
em si mesmo. Se você quer comprar alguma coisa, você quer comprar o melhor, mas é o melhor para você mesmo. A natureza humana nossa, a tendência da gente é olhar para a gente mesmo. O que eu quero de melhor? Eu quero para mim, não para o outro. Eu vou separar esse negócio aqui. Para o outro, esse aqui está bonitinho, eu já usei bastante, não serve mais para mim, ele já pode, eu já posso passar isso para frente. Muito difícil alguém pensar assim: eu vou lá na loja, eu vou comprar uma roupa muito bonita, uma camisa elegante, uma calça legal, e eu vou colocar num embrulho, sabe, bem feito, e lá na esquina, naquele mendigo que está lá, eu vou dar para ele. Você já viu alguém pensar assim? Ninguém pensa assim, a gente não tem condição de pensar assim. É muito raro a gente pensar no outro, no bem do outro. Normalmente, nós pensamos primeiro na gente. Normalmente, nós pensamos, não é primeiro na gente, para falar a verdade. Para ser bem sincero, nós muito raramente pensamos no outro. Pensamos na necessidade, no problema, na situação que o outro está enfrentando, e a gente pensa na gente. Agora, quando a gente olha para esse texto que nós lemos, no verso 5, ele fala que Jesus, ele se esvaziou, e ele diz assim logo no começo: tende em vocês o mesmo sentimento, ou seja, pensem do mesmo jeito que Jesus pensou. E aí a gente precisa parar para observar como é que Jesus pensou. Qual é o jeito de Jesus pensar? Primeiro, Jesus esvaziou-se da sua glória. Ele era Deus, ele estava na eternidade, ele tinha tudo à sua disposição, ele não precisava sofrer, ele não precisava passar fome, ele não precisava sentir frio, ele não precisava de nada, absolutamente nada. Ele estava na glória. Ele, com Deus, precisava só falar, faz, e a coisa acontece. Eu quero comer pão, o pão vinha, pronto, não tinha problema para ele. E ele então, na glória, ele abre mão, ele se esvaziou da sua glória, ele despojou-se da sua majestade. Ele era rei, ele comandava todas as coisas, o universo estava debaixo dos pés, das mãos e do poder de Jesus, e ele, sendo Deus, ele abriu mão da sua majestade. O texto fala que ele, sendo Deus e Espírito, então ele abre mão do poder do Espírito e se transforma em carne e osso. Espírito não precisa de nada, é um ser muito melhor do que o ser humano, um ser feito por Deus já na eternidade. Então ele abre mão do seu espírito e ele se transforma em carne e osso. O que todo ser humano quer é não ficar dependente da carne e do osso, porque ficar dependente da carne e do osso significa ter medo de ficar doente, ter medo de hospital, ter medo de agulha. É assim com você? Eu mesmo não gosto, eu não gosto de agulha de jeito nenhum. Se eu tiver que tomar uma injeção, eu tomo porque não tem jeito. A gente tem que tomar remédio, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e se a doença for pior, tem que ser submetido a uma cirurgia. Olha, se tiver jeito, eu não quero. Já passei por isso. Há mais de 20 anos atrás, eu fui diagnosticado com refluxo. E eu tenho esse negócio até hoje. Esse trem me acompanha, vai me acompanhar até o resto da vida, porque é uma má formação aqui no esôfago e tal. Mas o problema, a médica me falou assim: você tem duas opções, ou você faz uma dieta alimentar, come só uma refeição simples, não come demais, come, sabe, regularmente, ou então é faca. O que eu escolhi? Minha dieta. Eu não quero saber de faca. Eu não quero saber de ir para o médico. É muito corajoso, é ali, ó. Aquele homem ali é corajoso, tem que cortar a coluna e tal. Não é difícil, Araújo? Não é fácil não, está em pé ali, porque ainda está em recuperação. É isso. Nós, e somos o que?
reféns da carne e do osso. Nós somos reféns, é uma carcaça que vai, sem dúvida nenhuma, para o chão, não tem jeito, vai decompor. Então, Jesus abre mão, pensem nisso, abre mão, e Ele torna-se então ser humano, e muito mais outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Mas algumas perguntas são importantes. A primeira delas, para a gente pensar, quero que você pense agora um pouquinho. A primeira delas, por que tamanha abnegação? Doação. Por que tamanho despreendimento? Por que tamanho altruísmo? Por que pensar tanto em pessoas que são tão complicadas? A gente é tão complicado, eu sou muito complicado, não sei como é que minha mulher me aguenta, sabe? Nós somos complicados, nós brigamos por poucas coisas, nós lutamos por coisas que não têm valor quase que nenhum, nós somos apegados demais a negócios que vão deixar de existir, somos apegados demais àquilo que é meu. Pode ser um clipe aqui, mas esse clipe é meu, ele é meu, e a gente tem ciúme desse pedacinho de metal que fica prendendo um pedaço de papel ali. E Jesus, por que Ele abriu mão de tanta coisa? Que negócio é esse? Por que deixou a glória do céu? Vamos pensar, gente, vamos pensar, porque Ele fez tudo isso para mergulhar na nossa história, nas nossas dores, nos nossos sentimentalismos, nas nossas miudezas. Ele abre mão da magnitude para entrar num mundo pequeno e ser refém dessa mente pequena que a gente tem, apesar de sermos a mais nobre, a melhor, a mais importante de todas as criaturas na terra. Por quê? É porque Ele pensou em você mais do que nele mesmo. Ele pensou em você, porque Ele sabia que nós não temos condições de vencer o mundo que está ao nosso redor. Ele fez isso porque Ele quer que a gente vença esse mundo. Ele fez isso porque Ele quer nos ver na eternidade. E agora nós somos igreja, agora nós somos filhos de Deus, agora nós estamos encaminhados para a eternidade. Jesus falou que a minha cama está reservada lá no céu. Você acredita nisso? Que a sua cama está lá no céu, o seu quarto, o seu lugar está lá no céu. Eu posso morrer hoje, não tem problema de morrer, só a minha carcaça é que vai para o prejuízo, porque o meu espírito vai para o céu. Você acredita nisso? Olha, Jesus fez isso por nós. Por isso Ele se desprendeu, por isso Ele fez tudo. E nós então temos que olhar para Jesus e entender que Ele está nos ensinando que a verdadeira vida nos leva ao topo, nos leva ao máximo da existência, que na verdade não é pensar em nós mesmos, é pensar no outro. Só que pensar só não resolve muita coisa. Ficar só no campo da mente não dá. A gente tem que vencer agora mais um degrau, a gente tem que subir mais um pouquinho, a gente tem que aprender mais um pouquinho com Jesus. E no verso 7, Jesus fala assim: pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Então, o que Jesus nos ensina aqui, que o verdadeiro caminho da vida é servir ao próximo.
Se você quer aprender a viver de verdade, viver, ter satisfação, ter gozo, ter paz, ter abundância, sabe, ter pessoas do seu lado, ter gente que te ama, ter gente que gosta de você, ter gente que pague preço para estar perto de você, tem que aprender a servir. Tem que aprender a servir. Servir é a máxima. Não é só a máxima disso que Jesus está falando aqui, não. É a máxima nas empresas. Tem um livro que inclusive eu dei um curso aqui na igreja, um treinamento, quando eu fui pastor aqui da outra vez, como ser um líder servidor. Vocês lembram disso? Baseado no livro O Monge e o Executivo. Hoje, essa palestra que eu dei aqui há 10 anos atrás, você paga aí, quase 3 mil reais para fazer. É ou não é, Ronaldo? O cara está vindo em Goiânia todo mês, lota, enche auditório, enche que não tem espaço, está ficando milionário. Como? Ensinando as pessoas isso que a gente ensina aqui na igreja. Você tem que aprender a servir. Aprenda a servir. O dono da empresa servindo os funcionários, e os funcionários trabalhando com prazer, com alegria, com satisfação, porque eles estão vendo que aquele cara que é o chefão lá de cima, ele pega junto também aqui embaixo, e está caminhando com a gente. Foi isso que Jesus fez na prática, e Ele está ensinando aqui. Olha, Jesus fala assim: não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para servir. E aí nós temos o seguinte: olha, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando as pessoas, livrando das suas enfermidades, sabe, aqueles demônios que vinham assolando, provocando doença, provocando problema, provocando, sabe, dificuldade na vida das pessoas. Ele vem e livra as pessoas, tira as pessoas da treva, joga para a luz. Onde tem discórdia, Ele promove a paz. Onde tem confusão, Ele promove a verdade. Onde tem confusão, Ele leva a verdade. Onde há opressão, Ele leva a libertação. Aonde há perdição, Ele leva a salvação. Ele veio caminhando, Ele veio trabalhando dia após dia, sol após sol, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. A palavra diz assim, olha, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. O que Jesus estava fazendo? Junto com os seus apóstolos, que Ele disse assim: sigam-me e eu vou fazer vocês aprenderem a ser pescadores de homens. Eu vou mostrar para vocês como que transforma a vida. Eu vou mostrar para vocês como que tira o endemoniado lá do sepulcro caiado e leva ele para a sociedade, e leva ele a ter uma vida abundante. Como que eu vou pegar a prostituta que está lá no meio, sabe, fazendo tudo aquilo que não deve fazer, e eu vou levar ela para dentro da casa das pessoas, para mostrar para as pessoas que ela é uma mulher restaurada, que ela é uma mulher nova, que ela é uma mulher santificada, porque ela me ouviu e ela está aprendendo comigo, e agora ela caminha comigo. Foi isso que Jesus fez com os apóstolos, ensinou eles a servir. Se nós queremos ser a igreja que vai transformar o mundo, que é algo que eu tenho falado todo domingo aqui na igreja, nossa igreja, a Igreja Batista do Parque Ateneu, vai se transformar. Não só aqui o Parque Ateneu, é Goiânia, é Brasil. Nós vamos ter pessoas lá na Angola, lá no Chile, em qualquer lugar desse mundo, saindo daqui, saindo desses bancos, pessoas que vão ouvir essas palavras e vão falar assim: eu quero ir também, eu não quero ficar aqui, eu vou entregar o meu negócio e eu vou tratar do negócio de Jesus, eu vou tratar de gente, eu vou tratar de pessoas. E então Jesus vai ensinando a gente que isso se faz servindo, isso se faz fazendo primeiro, ajudando as pessoas
a fazer. E os discípulos de Cristo, muitas vezes, enquanto Jesus estava ensinando tudo isso aqui, eles estavam discutindo lá entre eles, quem é o melhor. É verdade? Quem vai ficar do lado direito, do lado esquerdo, não é? Quem é que ama mais? E a gente, quem é o melhor profissional? Quem é o que faz isso? Quem é o que faz aquilo? É engraçado, lá naquele tempo era assim, mas parece que hoje em dia não mudou nada. Mudou nada. Todos, quase todos, a grande maioria das pessoas quer chegar primeiro, quer estar lá do lado direito de Deus, quer servir no céu junto com Jesus. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Jesus falou assim: vocês querem ser maiores no reino de Deus? Então sirvam, não é isso? Sirvam, sejam os menores. Sejam os menores. A lógica de Jesus, ela é ao contrário da nossa lógica, é ao contrário do jeito que a gente faz, do jeito que a gente fala. Nós acostumamos a fazer assim: olha, fulano, vai lá e faz assim, assim, assado. Você nem vai lá perto dele para mostrar como é que é. Não foi, Manuel? A gente caminhou junto ali hoje. Eu fui lá com o Manuel, deu uma orientação, até falei isso aqui que eu mostrei para ele, sabe? Mas a gente não faz isso. A gente quer que as pessoas vão e façam bem feito. Não pode errar, não pode. Eu ensinei aqui teoricamente, eu ensinei tudo do jeito que é, mas a pessoa nunca pegou a mão no arado, nunca fez sozinho, e eu não saio do meu lugar para ir lá pessoalmente ensinar ele a fazer. Não dá certo, não dá certo. Jesus então falou assim: você tem que servir as pessoas, você tem que ir. E a gente entende isso direitinho naquela parábola do samaritano que Jesus conta lá em João 13, e a gente observa aqui 3 tipos de filosofias muito interessantes no nosso dia a dia. A primeira filosofia a gente vai chamar da filosofia do salteador. Vamos ver se vocês conseguem decifrar isso aí. Ela funciona assim, ó: o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. Essa é a filosofia do salteador, porque o cara foi salteado, foi machucado, roubaram tudo dele e deixou ele aonde? Lá no meio do caminho. O que isso significa? Quanto mais eu conseguia juntar para mim, melhor. E os outros, se eles conseguirem alguma coisa, bem. E se eles não conseguirem, eu vou lá e pego o que eles estão deixando para trás também, e está tudo bem, é meu mesmo. Achado não é perdido. Quando vocês eram crianças, vocês já ouviram essa história? Achado não é roubado, desculpa. Achado não é roubado. Até hoje, careca, adulto careca, vovô, acha um negócio na rua: achado não é roubado. Que nada, achado é roubado sim, claro que é roubado. Se você sabe quem é o dono, se você sabe de quem é, o seu dever é o quê? É devolver, porque não é seu. Não é seu, é do outro. Então essa é a filosofia do salteador. Mas também a gente tem outra filosofia, que é a filosofia do narcisista. A filosofia do narcisista, ela fala assim, ó: o que é meu é meu, e o que é seu é seu. Ainda tem uma música que lançaram aí que fala assim: cada um no seu. Não é assim? Cada um no seu quadrado. Tudo bem, não importa o que você tenha, tá ótimo, mas o seu é seu e o meu é meu. Deixa o meu aqui, o meu com os meus negócios. E a gente vive assim, e nós como cristãos vivemos assim, e achamos que está tudo
certo? Mas Jesus criticou isso pesadamente. Como que ele criticou? Passou um pastor lá, um pastor da igreja, olhou, viu aquele cara lá, ele era um samaritano excluído, não, é outra turma, não é da minha igreja, não faz parte do meu grupo, ó, foi embora. Passou o ministro de música, o pessoal do louvor, o que aconteceu? Mesma coisa, olhou lá, viu aquela situação, ó, não é da minha igreja, não é comigo, cascou fora, não quis nem saber. Essa é a filosofia do narcisista: eu sou melhor do que os outros, a minha vida é melhor, eu trabalho, eu suo, eu dou um duro danado para conseguir esse negócio aqui, comprei tudo que eu quero na minha vida, estou comprando, estou me esforçando, estou aqui, ó, tá beleza, e os outros têm que trabalhar também, os outros têm que ralar também. Ele não está conseguindo, é porque ele não está trabalhando direito, e eu não vou lá falar nada, eu deixo o cara se virar lá no meio da estrada. Esta é a filosofia do narcisista. A última filosofia é a filosofia do altruísta, aqueles que vivem com altruísmo, e ela fala assim: o que é seu é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Pode ser seu também. Gente, Jesus ensinou isso o tempo todo. Quando ele ensina os discípulos a orar, eu já preguei sobre isso aqui na igreja, vamos lembrar? Quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala assim: olha, venha a nós o meu reino. Estão lembrados do texto? Venha a nós o vosso reino. É sempre no plural, é sempre de todos. Quando ele fala da comida, como é que ele fala? Quem lembra aí? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É sempre nosso, é sempre nosso. Mas tem uma única vez que nesta oração Jesus fala eu. Quem lembra? Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, como eu tenho perdoado as falhas dos outros. Mas a palavra de Jesus é nosso, tudo é nosso. Esta é a filosofia de Jesus, é isso que Jesus está ensinando a gente como igreja a fazer. Nós precisamos aprender a servir as pessoas, a ajudar as pessoas, a caminhar com as pessoas. Sabe como é que nós vamos levar o evangelho a todos, transformando-os em discípulos de Jesus, sem ajudar, sem fazer isso com as pessoas? Como que elas serão transformadas se eu não me entrego, se eu não me esvazio, se eu não me dou, se eu não me dedico, se eu não sou servo delas? Como que nós vamos transformar o mundo baseado no amor de Deus através das células, se a gente não aprende com Jesus, se a gente não segue o ensino de Jesus? E aí o terceiro degrau fala assim: Jesus nos ensinou que o melhor caminho para o topo da existência humana é o autossacrifício. Olha, é um sermão duro hoje, hein? Vocês vieram logo hoje, né? É um sermão duro hoje. Sacrifício. Jesus está falando assim: você precisa aprender a se dedicar também, a se doar também. Não é só meter a mão no bolso e pagar o pão para o outro. Não é ir lá no shopping e comprar aquela roupa bonita e dar para aquele cara que está necessitado. Não é só isso não. Esse é o segundo degrau. Mas tem o terceiro degrau, que vai um pouquinho ainda mais. Não é só ajudar, você precisa se doar, você precisa se entregar. O texto de Jesus fala assim, que Ele nos amou e se entregou por nós. Ele nos amou e foi até o fim. Ele nos amou e Ele morreu por nós. Ele morreu por você.
Ele morreu porque Ele quer ver você fazendo do mesmo jeito que Ele fez. Se precisar, a gente morre pelas pessoas. Olha, isso é um degrau difícil de chegar, mas Jesus quer que a gente aprenda a fazer isso. Mas não começa morrendo pelo outro, começa andando com o outro, começa dedicando tempo para o outro, começa fazendo pequenas coisas pelo outro, e aí você vai aprendendo que isso é melhor, você vai aprendendo que dar é melhor do que receber. Isso é super interessante, e Jesus vem para nos ensinar isso, e para nos servir e nos salvar. Cristo sofreu sede, sofreu fome, sofreu humilhação, sabe? Ele foi decepcionado, ele foi abandonado, ele foi açoitado e por fim ele foi assassinado. Duro, né? A gente nunca fala que Jesus foi assassinado, mas a verdade, ele foi assassinado, ele foi morto. Ele não devia nada, ele não fez nada errado, ele estava ajudando as pessoas, mas isto estava comprometendo o status quo do poder da religiosidade da época, estava comprometendo a religião. Então tem que matar, porque se a gente matar a ideia era o seguinte: se a gente acaba com o líder, o processo morre. É verdade, desde que o líder não tenha gerado discípulos. Pegaram aí a diferença? Pegaram? Desde que o líder não tenha treinado substitutos. Perceberam? Nós somos os substitutos aqui nessa igreja, para proclamar o Evangelho, para fazer aquilo que Jesus fez. Olha, Cristo enfrentou oposição. De repente alguém vai falar assim: não, mas tem pessoas que não vão aceitar o nosso jeito. Eu conversei com um pastor uma vez, falei para ele, agora há pouco tempo, nós estamos caminhando para ser uma igreja em células. Ele chegou para mim assim: pastor, não faz isso não, vai devagar, vamos fazer pequeno grupo. Eu falei: para que fazer pequeno grupo? Não foi você não, Flávio. É um pastor mesmo. Por quê? Não, vamos fazer célula mesmo. Sabe por quê? Pequeno grupo dá um sentimento de grupo de comunhão, dá um sentimento de gente de igreja. Só vai vir gente de igreja, só gente de igreja para o meu pequeno grupo. Não quero gente de igreja não. Pequeno grupo tem que vir gente não crente. Pequeno grupo tem que vir gente que não é de igreja, e por isso que é célula. Sabe por quê? Célula tem a ideia de multiplicação. Eu quero que a minha igreja multiplique, eu quero ganhar pessoas para eu batizar a gente aqui todo domingo, ao invés de a gente arrancar essa placa aqui uma vez por ano, eu quero arrancar ela de vez, colocar ela lá fora, para a gente usar esse batistério aqui todo domingo, ganhando pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão, a gente está aqui para isso. E aí tem oposição, mas Jesus teve oposição religiosa, Jesus teve oposição política, Jesus teve oposição espiritual. Quando a gente fala de espiritual, Jesus foi traído por Judas, o seu companheiro espiritual. Jesus foi negado por Pedro, aquele que falou assim: olha, você pode ir lá ser preso e ser morto, que eu vou junto. E aí Jesus falou assim: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Oposição, isso aconteceu com Jesus, então vai acontecer com a gente também. Não vamos ser iludidos, Pessoas saíram da igreja quando a gente falou que ia ser célula, e eu os abençoei ali naquela sala, e eu falei: vai em nome de Jesus, porque eles estavam com medo da pressão, sei lá, medo.
Mas não tem pressão? Não tem pressão. Tem Bíblia, tem palavra de Deus, tem missão. Igreja tem missão: levar o Evangelho a todos. Levar o Evangelho a todos e gerar mais discípulos para Jesus. Então, olha, nós não vivemos para engrandecer o nosso próprio nome, para ser um grande. Não é o grande. Não quero meu nome em nenhuma placa, não quero minha foto em nenhum lugar. Eu quero que Jesus me use, e é isso que eu peço todos os dias, que Jesus me use para que o Evangelho seja multiplicado e o reino de Deus avance na terra. Eu acredito, pelo que estamos lendo, e eu estou repetindo isso aqui: o mundo está caminhando para o seu fim. Todas as profecias estão finalizando de se cumprir. E uma das últimas profecias é que vai haver na terra um grande avivamento. E eu quero que a minha igreja seja avivada, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero, quando Jesus voltar, proclamar e agradecer e falar assim: nós cumprimos a nossa parte, nós fizemos o nosso papel, nós não cruzamos os braços, nós não colocamos a nossa moeda no bolso, nós multiplicamos o talento que nos foi confiado. E aí, quando Jesus chegar, nós podemos falar assim: olha aqui, Senhor, está aqui, o Senhor me deu 3, eu estou devolvendo 6, o Senhor me deu 5, eu estou devolvendo 10. É multiplicação, em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra aqui, aquilo que a gente entende do que Jesus está falando para nós. O último degrau fala assim, está no verso 9 e 11: Jesus nos ensinou que o melhor caminho é buscar a glória de Deus e não a nossa glória. A glória de Deus é Deus nos exaltar, e não é eu me exaltar. E é interessante a gente aprender isso, porque a Bíblia fala que aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Jesus vai exaltar, é a glória de Deus. Deus é que vai exaltá-lo, Deus é que vai elevá-lo. Não sou eu que vou me erguer, é Deus que vai fazer isso, e Ele será exaltado. E eu quero fazer isso, eu quero buscar essa glória de Deus. Então, aquele que se humilha é exaltado, aquele que chora é consolado, aquele que serve será honrado. Em nome de Jesus, aquele que serve, ele é honrado, porque Jesus, ele é fiel, Jesus, ele é digno, e ele faz aquilo que ele tem que fazer. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou que vai fazer, ele faz. Isso é o que a gente tem que aprender. Não é dizer para o outro fazer, é fazer para o outro aprender, e o outro caminha junto comigo, e depois ele vai fazer também. E o fim principal do homem, isso aqui é muito sério, muito sério. O fim principal do homem não é ser rico. O fim é assim, a finalidade. Nós não fomos criados para construir riqueza na terra. Nenhum ser humano, nenhum, foi criado para construir, poderios aqui na terra. A finalidade do ser humano é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. Nós fomos criados para exaltar. A Bíblia fala assim, que toda a criação faz o quê? Mostra, apresenta a glória de
Deus, glorifica a Deus, tudo glorifica a Deus, tudo que foi criado glorifica a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus e não gerar riqueza, sabe, comprar, ter, essa não é a finalidade para o ser humano. Nós precisamos entender e acreditar que Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos para viver bem. Deus não quer mendigo no reino de Deus, no reino dele. Você acredita nisso? Deus não quer maltrapilho, Deus não quer pessoa abandonada, Deus não quer pedinte, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala que nunca um justo mendigará o pão. É palavra de Deus. Sabe, é assim que Deus trabalha na vida da gente. Quando a gente confia, quando a gente acredita, a gente serve, a gente faz, a gente se sacrifica, a gente cumpre o nosso mandado aqui na terra. Mas Deus vai exaltar, o Senhor vai exaltar a todo aquele que o serve. Olha, Cristo foi exaltado. Nós os enviamos para a sepultura, mas Deus o exaltou e o colocou no maior de todos os lugares, no mais importante, e o seu nome é o nome mais valorizado hoje na face da terra. Não só na terra, no céu também. E Ele quer que nós sigamos o exemplo de Jesus. Então, a nossa recompensa, em parte, é aqui na terra, em parte é aqui mesmo, que Deus vai cuidar da gente, mas principalmente a maior virá quando a gente for elevado para os céus, quando a gente for morar com Jesus. É isso, são essas as lições, sabe? O desafio é: faça da sua vida uma santa vocação, um instrumento para abençoar vidas, servir ao próximo e glorificar a Deus. É isso que o Senhor espera da igreja, amém? É isso que o Senhor tem esperado de cada um de nós. E eu quero aproveitar esse momento importante, e aí agora os jovenzinhos aí vão precisar, sabe, falar assim: é isso mesmo que eu quero, amém? Essa mensagem foi assim, Deus colocou no meu coração, porque hoje nós vamos apresentar para a igreja aqueles que vão se batizar domingo que vem, amém?